Olá, bom dia a todos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Louvado seja por mais um dia na presença dEle, que possamos discernir a vontade de Deus sobre nossas vidas e que o Senhor possa estar nos concedendo graça, sabedoria, temor e que possamos servir de forma melhor ainda, né? Pedindo também a graça de Deus sobre esse momento que vivemos, sobre as situações que estamos nos encontrando nos dias de hoje, esse problema sério da pandemia, que nos deixa no escuro, mas a luz do Senhor nos dá esperança de dias melhores, de cuidado de Deus sobre nossas vidas, apesar de toda circunstância à nossa volta. O Senhor nos dê o privilégio de poder estar servindo e sendo agente de Deus. Deus abençoe todos nós, tá? Vamos dar continuidade, então, né? Nós vamos falar, então, hoje, nossa matéria é a formação do discípulo, a história do cristianismo que temos a ver com isso é o tema, e a aula é a terceira, tá? Nós entendemos que a história cristã é um processo da nossa história como pessoa. Deus age em cima de pessoas. Então, ele agiu no passado, na vida de pessoas, continua agindo hoje, no presente, na vida de pessoas como nós, e continuará agindo no futuro, na vida de outras pessoas, então, formando, então, a sua história, a história da igreja do Senhor. O texto que nós usamos é de 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo, tá? Então, toda vez que nós falamos de igreja, nós temos que estar claro na nossa doutrina, nosso conhecimento das Escrituras. Quando falamos de corpo, não falamos de instituições e nem de construções. Nós falamos de pessoas, tá? Nós somos membros de um corpo onde o Cristo é o cabeça desse corpo. E nós apenas servimos a esse Cristo, né? Somos usados por Ele para fazer a sua obra. Amém? E quando nós nos deparamos, então, com instituições ou com estruturas, tudo isso vem para servir o corpo. Vamos lá. Na Idade Média, a Igreja Imperial. Então, nós vimos que o cristianismo, a plenitude dos tempos, ocorreu no Império Romano. O maior império da sua época, e proporcionou para a mensagem de Cristo um êxito, né? uma forma do cristianismo se propagar de forma rápida, eficaz, segundo a missão de Cristo sobre nossas vidas, né? Onde Cristo nos outorga, então, a missão aos seus discípulos, vão por todo mundo e pregam o evangelho de Deus. Esse mundo, o contexto deste mundo, então, era o Império Romano, tá? A igreja cresce de forma sobrenatural. A igreja algo que estava crescendo, uma religião crescente, não se identificava ainda, né? Se confundia muito com o judaísmo, e o judaísmo cada vez mais odiava mais esse crescimento, porque eles não nos consideravam, né? Porque nós falávamos de um Cristo, de um Messias, e para eles o Cristo e o Messias é o que há de vir, não é o que veio. Então eles não reconheciam Jesus Cristo como Messias. Essa igreja, então, começa, entre aspas, a incomodar, né, por sua unidade e por sua postura em relação à sociedade, né? Um dos exemplos que incomodou muito foi a não reverência ao imperador, né? O cristianismo não aceita autoridade se não for de Deus, então isso começou a causar desconforto. A igreja foi brutalmente perseguida pelo Império Romano. Pessoas foram literalmente trucidadas, né, por esse império. Ela é considerada, então, fora da lei. E mesmo assim, a graça e a misericórdia de Deus fez com que a igreja continuasse a crescer.
Mas, diante disso, houve uma intervenção divina. Essa igreja deixa de ser fora da lei e se torna, então, a igreja oficial do Império. Tá? Então, toda aquela autoridade, então, que o Império tinha, né? A mão do Império, a mão do Estado sobre a sua extensão geográfica, a igreja começa a usufruir disso. Então, a igreja começa a se tornar a igreja que era perseguida, desconhecida, de uma hora para outra ela se torna a igreja imperial, altamente divulgada e conhecida. Tá? Então, isso é uma mudança gigante, né, na história, e nós vamos falar sobre isso nessa manhã. A ascensão do bispo romano. Né? Então, o bispo é alguém que servia a igreja, de repente ele sai daquele fuzuê, daquela situação de conduzir a igreja, mesmo assim a igreja sendo perseguida e orientando e pastoreando o seu rebanho, fortalecendo os seus membros, né, como os bispos e presbíteros também, e de repente ele não precisa mais se esconder ou temer o Estado, e ele começa a ter uma preeminência, né? Uma ascensão, tá bom? Na igreja primitiva, as igrejas eram governadas por colegiados e presbíteros e bispos. E os bispos e presbíteros eram considerados uns muitos iguais entre si em posição, autoridade e função. No período compreendido entre 313 a 590, o bispo romano passou a ser conhecido como o primeiro entre os iguais. Então, enquanto a igreja primitiva crescia, assim, com essa autoridade desses irmãos, né, dos presbíteros e bispos, mas eles eram considerados iguais aos iguais. Não havia distinção, né? Não havia uma vestimenta, não havia uma postura diferenciada, né? Eles se confundiam, porque eles estavam ali apenas como homens servindo a Deus. Mas isso começa a mudar, né, na Igreja Imperial, onde os bispos de Roma começam a se colocar entre o primeiro entre os iguais. Vocês são iguais, mas a referência sou eu agora. Tá? E aí nós podemos, então, a questionar. Depois que Constantino transferiu a capital do Império para Constantinopla em 330, o centro de gravidade política oscilou de Roma para essa cidade. Isso deixou o bispo romano como uma única pessoa forte de Roma durante muito tempo. O povo dessa região passou a olhá-lo como líder temporal e espiritual, caso uma crise lhe sobreviesse. Então, há um império e um imperador que vivia em Roma, que administrava e governava em Roma. Como toda a ostentação de um imperador, né, se acha, então, o homem enviado de Deus, e essa prerrogativa de achar que pode fazer tudo, né, e ter uma cidade só para si, Constantino, então, cria uma cidade para si, chamada Constantinopla, né, que fica hoje hoje na cidade de Istambul, né, na Turquia. Então, ele sai, né, do espaço geográfico também, perto de Roma, vai para uma cidade e leva todo o seu centro administrativo e político para Constantinopla. E Roma fica desguarnecido desse poder político. Mas quem assume, então, começa a assumir essa autoridade? Os bispos de Roma. Tá? Então, o povo começa a olhar para a instituição, igreja, tá? Já com um olhar de reverência, assim, olhar de aceitação, né? E entender que são autoridades sobre a vida dele já, tá? Então, isso dá uma substância grande para a igreja romana, assim, para que ela continue crescendo e se fortalecendo. Tá? Imagina, o imperador deixa a cidade, e quem toma, então, a prerrogativa de autoridade é a igreja cristã, a igreja católica romana. Tá? Isso influencia muito a história. A teoria petrina, baseada em textos como Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, era amplamente aceita em 590.
Segundo essa teoria, Pedro recebeu a primogenitura eclesiástica sobre seus companheiros de apostolado, sendo que sua posição superior passou dele a seus sucessores, os bispos de Roma. Por sucessão apostólica, todavia, isso está muito longe de se declarar que Pedro seria o chefe universal da igreja e que a sua autoridade seria transmitida aos seus sucessores. Então, é aquela velha história, né? Você pega um texto fora de contexto e usa de pretexto para sua tese. É isso que a igreja romana começou a usar, né? Ela pegou um texto ali, tá? E começou a dizer, então, que esse texto referia-se ao que eles estavam vivendo ali, a primazia da igreja. Nós temos autoridade porque o primeiro líder eclesiástico, que é Pedro, ele foi bispo aqui em Roma. É isso que eles criam, e eles levantavam, então, essa tese, então, que daria respaldo para a autoridade da igreja, tá? Os historiadores não encontram uma base absolutamente segura para afirmar que Pedro sequer tenha estado em Roma, quanto mais para admitir que ele tenha sido o primeiro bispo daquela igreja, né? Então, você começa a criar, então, uma história, né? Você começa a criar os fatos para endossar a sua tese de autoridade, tá? E não há comprovação disso, tá? Nenhuma comprovação disso. A era papal. A semelhança da igreja com o império, como organização, fortalecia a tendência da nomeação de um cabeça. Em um estado governado por uma autocracia, e não por autoridades eleitas, no qual um imperador governava com poderes absolutos. Era natural que a igreja, da mesma forma, fosse governada por um chefe. Em toda parte, os bispos governavam as igrejas. Porém, esta pergunta surgia constantemente: quem governará os bispos? Qual o bispo que deve exercer na igreja a autoridade que o imperador exerce no império? Então, desde sempre, né? Desde lá de Israel, na época de Samuel, né? Que governava como sacerdote, e de repente o povo quer um líder, né? E desconhece essa liderança de Deus, assim, esse cuidado de Deus e tenta almejar uma pessoa como autoridade sobre a sua vida, né? A gente viu isso na história, aí escolheram Saul, né? E aí tivemos lá os reinados de Israel. E depois nos deparamos com isso também, né? A igreja cresce, se fortalecia, e aí, olhando novamente, como aconteceu lá na história de Israel, olhando para os povos em sua volta, onde os povos à sua volta tinham seus reis, a igreja, então, faz o mesmo, né? A história é cíclica, né? A igreja faz o mesmo. Peraí, nós temos, então, o império e o imperador. E a igreja? Quem é, então, o imperador, né, da igreja? Quem é a autoridade máxima da igreja? E aí começa, então, a fazer as articulações políticas, né? Para que isso possa acontecer. Os bispos que dirigiam igrejas em certas cidades eram chamados metropolitanos e mais tarde patriarcas. Havia patriarcas em Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. O bispo de Roma tomou o título de pai, que mais tarde foi modificado para papa. Tá? Então, o que nós podemos enxergar aqui? Tá? Que então já havia então uma liderança, né, natural, né, de pessoas ministrando nessas igrejas, né, e começaram a chamar, então, essas pessoas de patriarcas, né, tanto em Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. Só que aí Roma começou a querer sobressair, né, dos demais, e criou, então, um título de pai, que mais tarde, então, foi modificado para papa. Então, deixando a coisa já, né, no prenúncio de pai de todos, né, autoridade máxima sobre os demais. Sendo que, também nessas igrejas, nessas cidades citadas, também havia essa política, né, de primazia também. Essas cidades importantes, né, Jerusalém, o princípio de tudo, Antioquia, né, a gente vê as obras missionárias, Paulo, então, saindo de Antioquia, e a importância de Antioquia, Alexandria, por ser uma cidade conhecida da época, né, de muito conhecimento, uma cidade que houve uma expansão do cristianismo também. Constantinopla, por ser a nova capital, então, né, porque o imperador, então, residia e criou essa cidade que
foi por muito tempo forte, né, no seu contexto, e tinha Roma. Então, havia uma disputa entre essas cidades quem teria a primazia dessa igreja, quem seria, então, que governaria os demais igrejas, tá? A igreja de Roma era a única que declarava poder mencionar o nome dos dois apóstolos como fundadores, isto é, os maiores de todos os apóstolos, Pedro e Paulo, surgiu, então, a tradição de que Pedro e Paulo foi o primeiro bispo de Roma. Então, novamente, né, você cria, então, uma tese, e você começa, então, a endossar essa tese para que você consiga aquilo que você almeja. Então, a igreja de Roma articulou-se em cima disso, né? Criou-se, então, essa tese, né, que os dois ícones da igreja cristã, né, Pedro e Paulo, foram bispos de Roma, né? E Pedro, então, tinha a primazia do papado, mas a gente vai ver isso logo mais, né? Citavam 2 terços dos evangelhos como prova desse fato. Um desses textos ainda pode ser visto, escrito em latim, na cúpula da Basílica de São Pedro, até os dias de hoje, no Vaticano, e diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. O outro é: apacenta as minhas ovelhas. Se, então, segundo a tese, né, segundo a tese da Igreja Católica Apostólica Romana, Pedro foi escolhido por Jesus Cristo para edificar a sua igreja. E essa igreja, então, era a igreja de Roma, por ele ter sido apóstolo em Roma, né? E Deus ter dado a ordem a ele, Jesus ter dado a ordem a ele de apacentar as suas ovelhas. Então, eles trouxeram essa prerrogativa para si, para endossar essa liderança. Argumentavam da seguinte forma: se Pedro foi o chefe da igreja, então seus sucessores, os papas de Roma, deveriam continuar a exercer a mesma autoridade. Além disso, já numa época remota, a igreja de Roma tornou-se a maior, a mais rica e a mais respeitada de toda a cristandade ocidental. Então, além de ter essa prerrogativa, era uma igreja que realmente crescia. Era uma igreja que operava com um respaldo em Roma, e a população à sua volta, o mundo à sua volta estava vendo isso. Que era uma igreja que não era uma igreja ausente, era uma igreja eficaz ali. Era uma igreja que correspondia, então, aos princípios do Evangelho, de estar pregando o Evangelho do Senhor e estar levando as pessoas a Jesus Cristo. Tá? Questionar, de repente, os métodos. Ao mesmo tempo, não se pode deixar de reconhecer que, ainda na Igreja Antiga, os bispos de Roma alcançaram grande preeminência, que o papado, em muitas ocasiões, prestou serviços crucialmente relevantes à Igreja e à sociedade, que muitos papas foram homens de grande piedade, integridade moral, saber teológico e habilidade administrativa. Então, eles fizeram por merecer também. Além de levantar essa tese de primazia, né, que eles, então, foram os escolhidos por Deus para terem a primazia da igreja, ser a autoridade máxima da igreja cristã. Na sua administração eclesiástica, né, eles fizeram por merecer. Né? Eles ampliaram, eles abençoaram vidas, né? Eles foram relevantes na sua sociedade que estavam vivendo. Tá? Então, eles também ganharam essa autoridade pelo povo também, tá? O fato mais notável nos 10 séculos da Idade Média foi o desenvolvimento do poder papal. Esse desenvolvimento teve 3 períodos: crescimento, culminância e decadência, tá? Então, é claro que, né, novamente, né, essa tese desenvolvida pela Igreja Apostólica Romana de primazia, ela teve seus momentos, tá? Então, teve período de culminância, de crescimento, culminância e decadência. Nós vamos ver esses 3. Crescimento. O período de crescimento do poder papal começou com o pontificado de Gregório I, o Grande, e teve apogeu no tempo de Inocêncio III. É bom notar que, desde o princípio, cada papa, ao assumir o cargo, mudava de nome. Tá? Até hoje a gente vê nos dias de hoje também. Gregório I, de 590 a 604, geralmente chamado o Grande, o primeiro monge a ocupar o trono papal, embora não reivindicasse o título de papa, exerceu todos os poderes e prerrogativas dos papas posteriores. Quer dizer, esse homem é bem interessante, a gente vai ver um pouco mais sobre ele. Ele é um homem que vem de uma família com posses, um homem que vem de uma bagagem educacional importante,
se converte, e na sua conversão ele entende que ele tem que servir a Cristo, tá? Pelo que a história mostra, esse homem tinha um temor de Deus na vida dele, tá? Então, mesmo ele não trazendo essa prerrogativa de papa ainda, desse poder papal para ele, ele começou a servir de modelo, porque ele exercia isso, de certa forma. As pessoas buscavam nele a autoridade, buscavam nele o respaldo, buscavam nele uma direção, um direcionamento para a igreja. E ele não se isentou disso, ele foi usado, né? Ele entendia que Deus estava com ele, e ele, então, fez que as coisas acontecessem. Isso é importante entender, né? Eu gosto de olhar para isso, porque a gente vê, pô, né, a história da Igreja Apostólica Romana nos dias de hoje, né, essa pujança ainda da Igreja, né, apesar desse mundo que nós vivemos hoje, questionador, né, e em profunda mudança. Nós só olhando para a história a gente começa a entender porque ela teve êxito, porque durou até os dias de hoje, porque a sua base foi uma base sólida. Teve componentes que deram respaldo a isso, né? Porque se não fosse assim, se esses homens não fossem homens de preeminência, né, homens capazes, eu acredito mesmo que não teria vingado a Igreja Católica Romana. Hoje seria uma outra história. Mas quando a gente olha para esses nomes, né, a gente olha que houve um fundamento ali, houve um alicerce, mesmo questionável. A teoria do papado e coisas mais, né? Sua lista de realizações é impressionante. Ele supervisionou as defesas romanas contra os ataques dos lombardos, realizou complicadas negociações com o imperador bizantino, saneou as finanças da igreja e reorganizou os limites e responsabilidades das dioceses ocidentais. Então, além de exercer a autoridade eclesiástica, ele também exerceu a autoridade política. Tá? O império começou a fraquejar, né, devido às invasões dos outros povos. Roma constantemente ameaçada de ser invadida. Esse homem, então, toma a primazia de governar, de negociar, de ser político, né, de fazer política, né, em prol da sua cidade, em prol do seu povo. Isso foi visto como algo bom, visto como um homem sábio, um homem com autoridade, um homem com competências, né? E isso foi fantástico, assim, de enxergar, né? De entender isso. Gregório tornou o episcopado de Roma um dos mais ricos da igreja e do seu tempo. Graças à sua excelente obra de administrador, Gregório foi ainda um grande teólogo e pregador, apresentando uma mensagem de desafio para o tempo em que viveu. Finalmente, Gregório foi um grande promotor de missões, enviando missionários para vários centros estratégicos do norte e do oeste da Europa, expandindo a área de jurisdição do papado. Então, tá vendo? Ele investiu, né? Investiu tempo, capacidade, ele entendia que era um instrumento de Deus e ele fez isso, de acordo com as suas possibilidades, as coisas acontecerem. Então, ele tinha as ferramentas certas na mão e ele foi a pessoa certa para fazer com que isso acontecesse. Né? E a expansão e a ocupação, então, desse papado foi enorme com esse homem, né? Ele fez com que outros o reconhecessem e começassem a prestar a tê-lo como autoridade, né? A Igreja Romana, tá? O pontificado de Gregório é, sem dúvida, um marco fundamental na transição da história da Igreja antiga para a medieval. Então, essa transição que houve, né, daquela Igreja de diáconos, bispos, né, humilde ali, crescendo de forma desorganizada, entre aspas, né? De repente, esse homem, essa transição vem de uma organização e aí a Igreja Apostólica Romana, ela toma para si essa organização, essa autoridade e, com méritos, né, faz com que isso aconteça, tá? Também. Culminância. Outro notável foi o Hildebrando, o Gregório
VII, de 1073 a 1085, que se notabilizou por sua luta contra a sinomia, ou seja, o comércio de cargos eclesiásticos, e ficou célebre por sua confrontação com o imperador alemão Henrique IV. Ele escolheu como lema do seu pontificado o texto de Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu acredito que todos nós que temos esse texto de Jeremias 48:10, né, tem como ter êxito. Né? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Isso serve também para todos nós que nos dispusemos a servir ao Senhor, né, com nossos dons, com nossas habilidades, com a nossa vida, né? E aí nós nos cobramos disso sempre, né, que possamos fazer com excelência, que possamos fazer com gosto, com zelo, com dedicação, que o Senhor, né, a nossa oração, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos capacite. Então, esse homem fez isso, né? Então, enquanto liderou a Igreja Apostólica Romana, ele buscou fazer com devoção a Deus, né, com excelência. Todavia, o ápice do poder papal ocorreu no pontificado de Inocêncio III, 1198-1216. Considerado o papa mais poderoso de todos os tempos, aquele que, mais do que qualquer outro, concretizou o ideal da cristandade, ou seja, uma sociedade plenamente integrada sob a autoridade dos reis e especialmente dos papas. Ele foi o primeiro a utilizar o título vigário de Cristo, ou seja, o papa era não somente o representante de Pedro, mas do próprio Senhor. Né? Então, né, trazendo para o mérito do contexto, né, da era papal, Inocêncio teve uma importância muito grande, porque ele endossou cada vez mais esse poder do Papa. O Papa deixou de ser, então, o representante de Pedro, mas diretamente de Cristo. Né? O Senhor nos outorgou, né? Aí a gente vê aí a infabilidade papal e tantas outras crenças nessas autoridades papais, né, dos dias de hoje. Esse homem aqui, então, ele fez isso tornar prático enquanto era papa, né? Então, ele deixou bem claro que a cristandade tinha um governo, tinha uma liderança, e essa liderança, então, era através dos papas na santa, então, apostólica Igreja Romana, né? Católica, apostólica, Igreja Romana. Ok? E aí, né, isso também é cíclico na história, o crescimento, o êxito e a decadência, e houve, então, isso também no Império, na Igreja Imperial, tá? Tem muita coisa para se falar. Tudo isso que a gente está falando tem muito que se falar. E aí a intenção, porque não dá, é curto o momento, mas é de tentar pincelar alguma coisa ou outra, tá? Mas a decadência, ela foi palpável. O papado também teve seus períodos sombrios, marcados por imoralidade e corrupção. Um desses períodos ocorreu entre o final do IX século e o início do século XI. O crescimento do poder papal, apesar de sempre estar em ascensão, não era constante. Houveram papas fracos e papas perversos que desacreditaram seu posto mesmo durante os tempos de mais elevada supremacia. Quer dizer, mesmo com toda a autoridade, eles tutibiaram, né, e deram vazão às suas próprias vontades e se corromperam, né, com o poder que tinham, né, com a primazia que conquistaram e fizeram, então, coisas que desagradavam, então, e não condiziam com os princípios da palavra de Deus. A história dessa época mostra que um terço dos papas dessa época morreram de forma violenta. O João VIII, de 872 a 882, foi espancado até a morte por seu próprio séquito. Estevão VI, de 885 a 891, estrangulado. Leão V, 903 904, assassinado pelo sucessor Sérgio III, 904 e 911. João X, 914 e 928, asfixiado. E Estevão, VIII, 928 a 931,
horrivelmente mutilado. Parte desse período é tradicionalmente conhecido pelos historiadores como pornocracia, uma referência a certas práticas que predominavam na corte papal. Então, da mesma forma que as ações, as boas obras eram vistas pelo povo, né, pelos demais, pelo império como dádiva de Deus, também certas práticas desses homens foram vistas como malditas diante de Deus, né, e trouxeram um péssimo testemunho para o cristianismo, ao ponto, né, eu citei essas aqui, de matarem uns aos outros, né, ao conseguirem o poder a todo custo, ao ponto de matar o seu próximo. E, então, a coisa, além da imoralidade sexual, da avareza, de serem corrompidos pelo dinheiro, pela ganância, também chegaram ao ápice de desejarem, então, a morte e executarem essas mortes, então, em nome de Deus. E tantas outras barbaridades que estão relatadas na história e que até hoje difamam, são um péssimo testemunho ao cristianismo, né, ao serem relatadas e estarem escritas, impressas nos livros históricos. Considerações finais. Fato é que os papas são personagens muito importantes no mundo atual. Ocupam um enorme espaço na mídia e suas ações transcendem a área especificamente religiosa para produzir efeitos em âmbito político e social. Então, é muito claro, hoje a gente olha, né, para o Vaticano, para a Igreja Católica Apostólica Romana, e ela atrai ainda muitos olhares, ela atrai ainda muita mídia para cima dela, né? E também consequências, né, daquilo que eles fazem, daquilo que eles executam, né? A sua direção, o seu direcionamento como igreja ainda causa consequências boas e ruins para a nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, que é cristianizada, né? Da sua maioria cristã. E a Igreja Católica Apostólica Romana tem a sua primazia no Ocidente. Tá? Então, qualquer ato, né? Qualquer manifestação, a mídia está sempre de olho para saber o que a Igreja Apostólica Romana tem a dizer. Tá? Do ponto de vista protestante, o papado não é uma instituição de origem divina, mas resultou de um longo e complexo processo histórico. As Escrituras não apontam esse ofício como uma ordenança de Cristo à sua igreja. Então, nós cremos que não é bem assim. Nós não cremos nessa prerrogativa de que Pedro é o primeiro Papa e a Igreja Católica Romana é a igreja instituída por Deus para ser referência para as outras igrejas, né? Nós não cremos nisso. Nós não cremos no poder papal, na infalibilidade papal, mas acreditamos que isso foi um processo histórico da igreja. Eu sinto, muitas vezes, olhar para nós, protestantes, e ver em alguns que acreditam que ela não faz parte, que a Igreja Católica Romana ela não é cristã. Como se a história do cristianismo fosse surgir depois da Reforma Protestante. Quer dizer, recentemente, então. Isso não é verdade. Nós somos todos cristãos, né? Católicos apostólicos. Nós não somos romanos, mas fazemos parte da mesma origem. Essa origem é a nossa origem. Essa história é a nossa história como igreja. Temos que lamentar? Temos que lamentar. Temos que olhar a graça e a misericórdia da mão de Deus? Temos que olhar, sim. Né? Deus conduzindo essa história e chegando no dia de hoje, tá? Então, nós realmente não acreditamos na prerrogativa da Igreja Católica Apostólica Romana sobre a igreja cristã, de ser a líder, a referência, mas acreditamos que ela faz parte da minha história, da nossa história como cristãos. Ok? E aí nós vamos dar continuidade na próxima aula. E vamos falar sobre o romanismo e sua influência na igreja. Né? E aí eu sempre digo que
nós todos somos católicos apostólicos e não romanos. E o romanismo, que é, para mim, essa junção da igreja e Estado, e aí esse rompimento, né, de princípios da palavra de Deus, se dão aí, né, essa junção desses poderes. Mas nós vamos ver na próxima aula. Eu agradeço a Deus por você estar vendo essa aula, estar assistindo essa aula, que Deus, então, te abençoe, que Deus possa te dar discernimento, que você possa ter compreensão maior da sua própria história e que você possa buscar esse conhecimento cada vez mais. Nós só demos uma pincelada sobre esse conhecimento, que Deus tenha misericórdia de mim, que possa cada vez mais fazer com primazia essas aulas, que o Senhor possa dar entendimento, capacidade, que possa fazer o melhor, tá? Tenham todos uma boa semana, que Deus então abençoe a todos.